Gente, você já ouviu falar em frutosemia? Não ouviu falar? Sabe aquela história que você escuta sobre pessoas que não podem comer a frutose? Pois é, a nossa repórter Bessie Cavalcante foi saber mais sobre esse assunto. Confira. Para a Geórgia, a descoberta de que o primeiro filho sofria da doença foi assustadora. Meu chão caiu, né? Sumiu. Eu realmente não sabia o que fazer. E quando o diagnóstico, os médicos diziam assim, olha, é definitivo, o resto da vida você vai ter que controlar a alimentação dele, a ingestão de frutose vai ser cortada e você vai ter que administrar, suplementar o que ele não come de frutas, legumes, com a vitamina C e outras vitaminas e tudo, mas isso aí tudo vai ser controlado a partir de então. Então o desespero, porque diante do desconhecido e até dos médicos, porque é muito raro, é uma condição que afeta uma criança a cada 20 mil nascidos, então é muito raro, o desconhecimento dos médicos, dos nutricionistas é muito grande, então naquele momento eu me senti abandonada, assim, e agora fazer o quê? Os portadores da deficiência no fígado não podem ingerir qualquer alimento que na composição contenha a frutose. Por isso, quando Geórgia tentou introduzir outros alimentos à dieta de Samuel, a experiência foi desastrosa. Porque realmente o que um mamão poderia causar a uma criança de quase 6 meses? E, assim, aparentemente era uma fruta como outra qualquer. A ausência de um número maior de portadores de frutosemia dificulta a vida de quem sofre do problema. Aqui no estado, Geórgia conta que conhece apenas mais um paciente. Ela mantém contato pelas redes sociais com outras mães e troca experiências, mas esbarra na pouca oferta de alimentos e principalmente de medicação, que podem ser utilizados pelos pacientes com frutosemia. Porque os medicamentos são feitos basicamente para as pessoas que metabolizam a frutose e para os diabéticos. E o portador de frutosemia, ele nem pode fazer uso de produtos ou medicamentos direcionados para as pessoas com metabolismo normal, nem para aqueles direcionados aos portadores de diabetes. Então fica no limbo, né? Hoje, Samuel tem 7 anos e tem uma alimentação totalmente regrada e bastante diferente da dos amiguinhos da escola. Mas os pais oferecem sempre o que é mais saudável para ele e desenvolvem na própria casa alguns alimentos para que ele não tenha que passar por mais restrições. E, pelo visto, tem dado certo. A frutosemia, para mim, é uma doença que faz as crianças e as pessoas e adultos não poderem comer frutas, legumes, hortaliças e doces. Mas mesmo assim você vive muito bem sem isso. Mas pode comer arroz. Mas pode comer arroz, né? Que lindo. Pois é, gente, para falar sobre, né? É incrível a gente imaginar que uma criança não pode comer frutas, legumes, né? E esse é o tema do segundo encontro de nutrição em erros inatos do metabolismo. E quem está aqui comigo para falar um pouco mais sobre essa intolerância é a nutricionista do Centro de Referência de Erros Inatos do Metabolismo da Unifesp, a doutora Renata Bernardes. Bom dia, doutora, um prazer tê-la aqui com a gente. Bom dia. Quando a gente fala assim, é uma coisa meio esquisita, né? Como é que uma criança, todo mundo fala, tem que comer fruta, tem que comer legumes. Quais são as causas da frutosemia? O que causa a frutosemia? Então, a frutosemia é uma doença genética, né? Uma doença rara, como a Geórgia já falou lá no vídeo de vocês. E ela causa um bloqueio no metabolismo que deveria metabolizar a frutose. Essa frutose acaba acumulando e acaba sendo um componente tóxico no organismo. Então, o acúmulo dessa frutose dentro né, esse acúmulo dela acaba levando aos sintomas. Então, eles acabam tendo hipoglicemia, acabam tendo os problemas de fígado, né, renais, hepáticos, vômitos. Mas tem alguma coisa assim que vê no corpo, aparece alguma mancha, no caso ela com 6 meses ela começou a descobrir isso quando começou a introduzir, né, as frutas para o filho. Não tem uma coisa alérgica, né, só alguma coisa que apareça, não, é uma intolerância mesmo. E tem alguns sinais que podem até ser confundidos com outras doenças, né? Então a pessoa procura o pediatra, foi o que ela falou, acaba sendo um pouquinho difícil por conta disso. Nossa, realmente é 1 em cada 20 mil, né? Em cada 20 mil bebês. É uma doença muito rara. E como é que os pais devem ficar atentos a essa intolerância? O que é que eles têm que observar primeiro? Porque às vezes pode ser, né, achar que é outro problema, deve ser
o leite está fraco, né? Começa a falar várias coisas. Como é que o pai deve saber, assim, os principais sintomas para ele ficar atento, saber se o filho tem frutosemia? Normalmente começa a criança que está em aleitamento materno, mesmo em aleitamento com leite artificial que não contém a frutose na composição, ela nos primeiros meses não vai apresentar sintoma nenhum, né? Então esses sintomas elas vão começar a aparecer com a introdução de frutas, a papinha de fruta, a papinha salgada que contém legumes. Então, nesse momento, a criança pode começar a ter... Os sintomas são um pouco variados, né? E vai depender da quantidade também da ingestão da frutose. Mas, normalmente, são náuseas, vômitos, os primeiros sintomas, alguns casos de diarreia, a própria hipoglicemia, que é a diminuição do açúcar no sangue pela própria acúmulo da frutose. Então, esses sintomas acabam despertando, né, os pais para isso. E a aversão mesmo, a dificuldade de introdução desses alimentos na criança. E esse encontro de nutrição acontece hoje à tarde, não é isso? Isso, hoje à tarde. Amanhã? E amanhã... Convide aos nossos telespectadores. Então, aguardamos, né, todo o pessoal que está fazendo a divulgação e que planejou esse evento, está de parabéns. A gente convida todos vocês a estarem participando. É hoje à tarde? Hoje à tarde, a partir das 14 horas e amanhã, a partir das 8. O dia inteiro vai ser lá no Yacht Club, né? Pode estar aberto aos pais, quem quiser ir conhecer, ou é só para nutricionistas mesmo? Como é que é? Hoje são profissionais de saúde e amanhã está aberto aos pais. Ah, então amanhã os pais podem tirar dúvidas. E até às vezes a gente pensa, né, nossa, como é que pode, qual é a substituição, como eu falei, é difícil encontrar, né, alimentos. Quando a criança não pode comer, quando a criança tem a frutosemia, qual alimento, então, que ela come? Se não pode comer fruta, legumes, para se manter saudável? Então, nós deixamos, né, na verdade, uma maior parte dos alimentos fontes de frutose, que são as frutas, os legumes como a cenoura, a mandioquinha, que tem uma quantidade, são excluídos da alimentação. Alguma pequena quantidade de frutose é possível, dependendo da tolerância dessa criança. Então, batata, o arroz, que o menino falou, o arroz pode, algumas leguminosas em pequenas quantidades. E o que a gente não consegue alcançar via esses alimentos, a gente tem que fazer a suplementação. Ah, então, olha, é um assunto interessante. Vocês estão convidados hoje e amanhã lá no Yacht Club. Tem algum telefone para contato, alguma dúvida? Eu acho que precisaria pegar com os organizadores, lá, né, com o pessoal lá. Verdade. Doutora Renata Fernandes, muito obrigada. Daqui a pouco a minha produção vai ver se tem algum número aí, vai pegar o telefone, vou passar aqui para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, telefone para contato, o pessoal que está organizando, tá bom? Doutora Renata Bernardes, muito obrigada. Obrigada. Sucesso. E que bom que a senhora está aí para orientar sobre esse assunto, que dá um alívio aos pais, né? Para saber mais, conhecer mais o que é a frutosemia. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês.